Bom, hoje a gente vai começar com o biochar com esterco de galinha. Aqui tá um latão. Eu peguei o esterco de galinha com essa pá, deixei acumular um tanto e sim, tem um monte aqui para mim usar. Aqui em cima e aqui embaixo, né? E o processo do biochar, não sei como é que é o nome. Eu vou colocar isso aqui dentro do forno de carvão, que é aquela estrutura que eu fiz ali. E vou fazer um furo na lata, que a ideia disso aqui é esquentar uma temperatura alta. Ele vai carbonizar, ele vai virar tipo um carvão. Um carvão biológico que a gente chama. E depois você vai pegar mais esterco de galinha, pôr numa lata com água e adicionar aqui. Essa lata com água vai ficar mais ou menos um mês, aliás, eu não sei se é um mês ou uma semana. Ela vai carregar com fauna microbiológica, e só de você fazer a carbonização aqui do biochar, do esterco, ele já tem propriedades fertilizantes, né? E quando você carrega com a parte microbiológica e ainda mais nutrientes do esterco com água, ele vai ficar carregadíssimo aí, vai ser um ótimo fertilizante segundo a literatura científica aí. Então é um negócio bem moderno para você reaproveitar essas fezes. E mais para frente eu vou colocar a diferença entre o biochar e a terra de composteira. São duas coisas diferentes. Bom, o forno de carvão eu corrigi ele estava com uns probleminha. Fiz uma argamassa melhor e é aqui que vai ser feito o biochar. Agora eu já estou preparando aqui. Peguei mais fezes de galinha, esterco, e aqui vai ter água, né? Vai ter água. Isso aqui vai ficar de molho na água e vai servir para recarregar o biochar seco ali, que vai ser posto no fogo para assar. E eu tinha comentado que ia falar sobre a diferença entre o biochar e a compostagem. A compostagem ela é uso imediato. O biochar ele é mais a médio e longo prazo, ou seja, às vezes você põe o adubo de compostagem na planta e aí você percebe que esgotou. Se tiver biochar, ele está liberando constantemente o produto, os nutrientes. Primeiro que ele já faz uma microbiologia do solo boa. E segundo, ele vai fazer a liberação daquelas partículas que ficaram carbonizadas de esterco. Elas têm igual carvão ativado, microtúbulos em todas elas, em toda a sua dimensão, e ali acumula muitos nutrientes que vão ser carregados daqui. O próprio biochar já tem seus nutrientes e aqui vai carregar mais ainda. Então ele vai liberando aos poucos e desse jeito aí a planta vai recebendo por longo prazo nutrientes. Bom, eu coloquei fogo aqui e vai queimar as madeiras ao redor dessa caixa de metal. Dentro da caixa de metal tem então as fezes das galinhas para fazer o biochar. E aqui está carregando já faz uns 3 dias mais esterco de galinha na água, né? Que essa é a recomendação. E lembrando que, pelo que diz aí a literatura científica, você usa o biochar. Quando ele esgota a capacidade de nutrição da planta, você pode recarregar de novo ele. Nesse mesmo processo aqui, você vai misturar ele seco com a parte úmida aqui. Sempre vai fazer esse recarregamento. Então eu vou ver se isso, como que funciona. Quero fazer um teste. Uma planta no vaso com biochar e a outra sem, para ver se dá diferença mesmo. E quanto tempo essa diferença fica visível.
Bom, eu vou abrir agora. Deixei 2 horas aqui sendo assado o negócio. Aí na internet diz assim, na literatura científica, quanto mais tempo você deixar, tipo máximo aí 2 horas, mais carbono você tem, estrutura de carvão. Quanto menos você deixar, você ainda vai ter uma carbonização, mas você vai ter meu desejo é fazer bastante carbonização, então eu deixei 2 horas, uma temperatura acima de 400. Por quê? Porque depois eu vou recarregar a parte orgânica, nitrogênio, fósforo e outros elementos, eu vou recarregar nesse composto aqui que está de molho, que é o esterco. Ó, ele está fermentado aqui e ele vai ser misturado, né? Ele está com água, ele vai ser misturado com esse carvãozinho aqui. É o que a gente chama de recarregar o biochar. Bom, uma coisa que eu percebi, eu abri antes, é essa fumaça. A presença de fumaça indica o quê? Que ainda tem material ali, água, ainda não está pronto totalmente. Vamos analisar esse biochar aqui para ver. Ele fica bem sequinho, muito bom. E ele, na verdade, moidinho, dá para moer bastante, não é ruim. Porque daí não fica aqueles grânulos na terra, muito grande, aquela coisa meio que atrapalha até o manejo da terra ali. Ele carboniza bem. Isso aqui então agora vai pro negócio lá cheio de, já tá uma semana o material cheio de fermentação, de bactéria, protozoário, fungo, enfim. E aí, virou um lodo. Tem inseto, tem larva, tem de tudo aí. Mas a ideia era essa mesmo. Isso aqui eu vai misturar. O interessante, quando eu adicionei a parte seca, junto com a parte que estava meio úmida, essa parte seca absorveu, claro, esse líquido, então a gente vê que ele fica mais sequinho. E lembrando, esse aqui não é aquele biochar que eu vi que tem para vender bastante, que ele é carvão moído de eucalipto, de queima de madeira, essas coisas. Aqui ele tem alguns minerais, isso aqui também tem, só que esse aqui tem o composto microbiano, bom para o solo e tem mais matéria orgânica das fezes das galinhas, né? Então você vê que ele vai ser um material bem interessante. E qual a diferença de você pôr isso aqui na terra e o cocô da galinha direto? A diferença é que o cocô da galinha mofa porque ele está fresco, né? E esse aqui ele passou por um processo de combustão, fermentação, a parte líquida, e depois foi absorvido. E nessa absorção ele vai liberando os sais minerais, os nutrientes aos poucos para o solo, diferente da composteira também. Pronto, o biochar está aplicado aí. Aí agora inaugurando a irrigação do negócio, que não dá para ver direito, mas já joguei aí uma porção aonde eu plantei coisas. Eu já joguei esse biochar aí.